E aí pessoal, bem-vindo ao canal Estudante da Biologia e hoje nós vamos falar sobre seres procariontes e eucariontes. Recomendo ao pessoal que ainda não viu a primeira aula de citologia, assistam, pois vocês vão começar a entender a citologia do zero. Então, os procariontes, o que diferencia um procarionte de um eucarionte? Os procariontes, eles são os seres que não possuem envoltório nuclear. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em morfologia, vou desenhar aqui uma bactéria para a gente entender direitinho. O DNA da bactéria, ela não está dentro de um envoltório nuclear. Ela não está sendo recoberta por uma carioteca, como é dos outros seres. Ela não tem isso. O DNA dela está diretamente no citoplasma. Isso não quer dizer que ele não tenha uma região específica. Ele tem sim uma região específica. O nome dessa região se chama nucleoide. É onde está o DNA enroladinho. Outra característica dos procariontes é que eles possuem uma parede celular. E aí as outras partes são comuns às células, né? Eles têm uma membrana plasmática, eles têm o seu citoplasma e eles possuem uma única organela. É a organela que vai sintetizar proteínas, que fica ao longo do citoplasma, o que são chamados de ribossomos. Então, os procariontes, eles são os seres compostos pelas bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, o que era isso tudo chamado do antigo reino Monera, né? E agora vamos falar sobre os seres eucariontes. Os seres eucariontes, eles possuem um envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear, nos livros mais antigos, ele é chamado de carioteca, né? Ou membrana nuclear. Então vamos desenhar aqui novamente uma célula. E aí, desenhar aqui o núcleo. Então, a diferença é que o DNA, que vai estar aqui dentro, enroladinho, vou botar aqui DNA, ele vai estar envolvido por essa carioteca, por esse envoltório nuclear. A gente consegue perceber que ele não tem uma parede celular, né, que eu desenhei de vermelhinho no outro. Aqui ele só vai ter uma membrana plasmática. Nós vamos ter o citoplasma, e dentro desse citoplasma nós vamos ter todas as outras organelas, né? Aqui eu vou botar o nome de alguma dessas organelas que nós vamos estudar de uma por uma nas próximas videoaulas. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, as mitocôndrias, os lisossomos, os peroxomos, todas essas organelas, e tem mais organelas, tem por exemplo o complexo de Golgi, que nós vamos estudar de uma a uma para entender elas. E aí,
quais são os seres que são eucariontes, que possuem um envoltório nuclear. Isso aí vai compreender os animais, isso também vai compreender os vegetais, os fungos e os protozoários ou protista. Mas não confunda protozoários com procariontes. Os protozoários, eles são seres, sim, que têm um envoltório nuclear. O DNA está protegido por um núcleo. Os procariontes, eles não têm. Os protozoários, eles têm esse envoltório nuclear. Então não confunda esses dois nomes, por mais que sejam parecidos. Então aqui, só por último, vamos desenhar os dois tipos de célula, para a gente, vocês compararem e entenderem direitinho. Só para vocês entenderem a diferença de um procarionte para um eucarionte. Nós vemos o DNA envolto por um envoltório nuclear. Os procariontes, eles têm uma parede celular e só apresentam os ribossomos. Os eucariontes, eles não apresentam essa parede celular, porém eles têm um envoltório nuclear e várias organelas que vão compreender, que vão estar dentro do citoplasma. Os procariontes, eles podem apresentar também cílios, eles podem apresentar pile e outras várias ramificações. E os eucariontes também podem apresentar cílios e flagelos. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, bem simples e bem rápida. Espero que tenham gostado. Deem um gostei se gostaram da aula e se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima aula.